Castidade, pobreza e obediência é o tema de hoje da nossa catequese aqui com o Papa Paulo VI. Os conselhos evangélicos de castidade consagrada, de pobreza e obediência, que se fundamentam nas palavras e exemplo do Senhor e foram recomendados pelos apóstolos, pelos santos padres, pelos doutores e pastores da igreja, são um dom divino que a igreja recebeu do Senhor e com sua graça conserva perpetuamente. Então veja só, nós vamos falar sobre os religiosos. Interessante, gente. Tem muitas dúvidas, pessoas perguntam muito sobre a vida religiosa. Os religiosos, quem são os religiosos? Eles seguem esses conselhos evangélicos. Preste bem atenção, porque nós vamos falar muitas vezes sobre os conselhos evangélicos neste capítulo. É muito interessante. Então preste bem atenção. Quais são os conselhos evangélicos? São 3: a castidade, a pobreza e a obediência. Castidade, pobreza e obediência. Esses 3 conselhos evangélicos têm o fundamento aonde? Nas palavras e nos exemplos do Senhor. Então a base vem em primeiro lugar do próprio Jesus, do nosso próprio Senhor. Ou seja, Sagrada Escritura. Então, em primeiro lugar, de onde que vem isso, padre? Esse negócio aí de viver castidade, pobreza, obediência. Da palavra de Deus. E aqui tem algo muito interessante, porque muitas pessoas dizem assim: por que os padres não casam? Nós já vamos entrar numa outra polêmica. Mas é interessante porque os padres no Oriente, os padres orientais são casados, no rito oriental, no rito ortodoxo, muitos deles são casados. Os padres do Ocidente, latinos, é que não são casados. Mas mesmo os religiosos não são casados. Ou seja, se algum dia, vamos imaginar, hipoteticamente, algum dia a igreja viesse a dizer: olha, a partir de agora o celibato, né, a castidade é opcional para os padres. Isso valeria para os padres diocesanos, porque os padres religiosos continuariam tendo os votos de castidade. Porque os votos eles fazem antes de serem ordenados. É os mesmos votos que as freiras fazem, que os religiosos, que os freis, que os frates, ou seja, lá qual o nome que recebe, né? Então, primeiro eles fazem os votos. Por isso eles são chamados de religiosos. Alguns desses religiosos são ordenados sacerdotes, não todos. Nem todo frei é padre. Alguns freis não se tornam padres, não são ordenados sacerdotes. As freiras são religiosas e não serão ordenados sacerdotes nem sacerdotisas. Então o voto vem antes, essa consagração vem antes mesmo do sacerdócio. Então se algum dia a igreja viesse a pensar diferente, porque já foi diferente na história da igreja, com certeza não atingiria a todos. Alguns ainda poderiam ter essa opção da castidade. Está baseada onde? Palavras e exemplos de Jesus. Também foram recomendados pelos apóstolos. Vamos encontrar passagens da Sagrada Escritura no Novo Testamento que reforçam esta ideia de obediência, pobreza e também da castidade. É interessante aqui fazermos uma distinção entre castidade, às vezes nós confundimos castidade e celibato. São coisas também diferentes. Às vezes nós colocamos tudo no mesmo pacote. Porque o celibato tem a ver com a vida consagrada e religiosa. É um voto que se faz. Enquanto que a castidade tem a ver com abstinência, com continência. E, inclusive, casais podem viver a castidade. Vivem a castidade antes do matrimônio, deveriam viver a castidade antes do matrimônio, deveriam viver a castidade em outros momentos onde algum dos dois não podem viver as relações sexuais. Então, uma coisa é o celibato,
Outra coisa é a castidade. Todos os celibatários são chamados a viver a castidade, mas nem todos que vivem a castidade são chamados a viverem o celibato. O casal é chamado a viver a castidade em muitos momentos. Continência e também, muitas vezes, a necessidade de abstinência sexual para purificação. Então veja, no celibato nós podemos lembrar a frase típica, né? O padre não pode casar. É uma questão disciplinar, que entrou na igreja já há muito tempo. Mas isso é uma questão disciplinar. Não faz parte da natureza do sacerdócio. E que um dia pode até vir a ser mudada. Como nós já dissemos, isso afeta mais a quem? Os padres diocesanos. Ou porque os religiosos estão ligados a esses votos, esses conselhos evangélicos. Enquanto que a castidade, ela tem mais a ver com eventualidade. Por algum período se vive a castidade, por um tempo, caso dos casais, caso dos namorados, dos jovens, ou daqueles que acabam se separando e vivem sozinhos, vão viver uma vida solteiros. Então a castidade faz bem para todo mundo. O celibato não é para todos, mas a castidade faz bem para todo mundo. Além dos apóstolos, também os santos padres, os doutores da igreja, outros bispos, o magistério da igreja, entende esses três conselhos, castidade, pobreza e obediência, como realmente um dom divino que a igreja recebe e com uma graça de poder conservar perpetuamente, ou seja, para sempre. Não cai de moda. Esses três conselhos evangélicos não vão cair de moda. A igreja não vai abolir. Por que as freiras não casam? Bom, se não é a vocação ser freira e é o matrimônio, então vai para um outro tipo de vida. Hoje nós temos as chamadas comunidades de vida, onde temos muitos consagrados que são casados. É uma outra realidade de vida, né? É um outro estado de vida. E aí diz aqui ainda que o Papa ainda fala, né? E tudo isso é um dom divino que a igreja recebeu do Senhor e agora conserva. A autoridade da igreja sobre o impulso, sob a direção do Espírito Santo, cuidou de interpretar esses conselhos, regular a sua prática e determinar mesmo formas estáveis de os viver. Então cabe à igreja e à sua autoridade de estabelecer como de fato isso vai ser vivido a partir de uma regra regular. A palavra regra, né? É necessário colocar uma norma, uma lei. Daí resultou, diz o Papa, que a maneira de uma árvore que se ramifica admirável e frondosamente no campo do Senhor, a partir de uma semente lançada por Deus, se foram desenvolvendo várias formas de vida eremítica ou de vida comum em várias famílias religiosas. Olha que bonito isso aqui. Aqui agora que nós precisamos entender. A partir desses conselhos da igreja, castidade, pobreza e obediência, foram surgindo então as chamadas vidas, as formas de vida consagrada. Vamos lembrar aqui da vida eremítica. Quem são os eremitas? São aqueles que fazem a opção por viverem uma vida de penitência, numa vida num lugar deserto, isolado, chamados também de ermitão. Uma vida monástica, vão viver no mosteiro, onde às vezes vivem também numa vida comunitária, ou nas outras tantas ordens e congregações religiosas que nós conhecemos. Aí você pode dizer, eu conheci as irmãs que eram da tal congregação, chamávamos irmãs salesianas, as irmãs da caridade, as irmãs de Schanstatt, as irmãs, e assim, inúmeras vidas consagradas a partir de um carisma desenvolvido por um fundador. E esse fundador, então, faz a sua regra, que vai ordenar como aquele grupo de pessoas pode viver a partir da mesma espiritualidade, do mesmo carisma. Que de modo notável, diz o Papa, contribuem tanto para o aperfeiçoamento dos seus membros, como para o bem de todo o corpo de Cristo. Toda a história da igreja nós vamos encontrar homens e mulheres que tiveram esse desejo e viveram dessa forma, uma vida consagrada. Essas famílias garantem de fato aos seus membros vantagens especiais. Quais são essas vantagens? Maior estabilidade no teor de vida
doutrina espiritual aprovada, comunhão fraterna na milícia de Cristo e liberdade fortalecida pela obediência. Vejam só. Eu vou me tornar um religioso. Eu tenho ali uma estabilidade num teor de vida, ou seja, eu sou colocado dentro de uma disciplina, de uma ordem, de uma regra de vida. Também uma doutrina espiritual. Como rezar, como se aproximar de Deus, que é aprovado inclusive pela igreja. Uma comunhão fraterna, eu vou viver junto com outros irmãos, vamos compartilhar da mesma mesa, às vezes até do mesmo quarto, dos mesmos trabalhos, dos mesmos serviços, da mesma casa, na milícia de Cristo, ou seja, no trabalho em defesa da fé e propagação da fé, na liberdade fortalecida pela obediência. Toda casa religiosa tem um superior. E aí, aquele que entra para a vida religiosa submete a sua liberdade ao superior. E também, ainda, progredindo no caminho da caridade com o espírito alegre. Para encerrar este número 43, tal estado, diz o Papa, no plano divino e hierárquico da Igreja, não é estado intermediário entre a condição clerical e laical, mas de uma e doutra chama Deus alguns fiéis a usufruírem este dom especial na vida da Igreja e a ajudarem-na, cada um a seu modo, no desempenho da sua missão salvífica. Então, na vida hierárquica, nós vamos ter religiosos que vivem essas espiritualidades, e também na vida laical vamos ter ali, Deus vai suscitar alguns para viverem este modo especial a partir do seu carisma, a partir da sua espiritualidade.